Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado dos principais setores que eu venho acompanhando de criptomoeda, porque se eu for fazer de um por um, a gente não sai daqui nunca, então eu vou tentar fazer um apanhado das principais criptos que eu acompanho, que eu destacaria para vocês os setores, e vocês começam depois a dar uma pesquisada maior, né? Lembrando que eu já fui falando de várias criptos aqui, de vários setores, que é uma forma de vocês começarem a entender quais são as categorias desses ativos. Bora ver aqui na CoinGecko, e aqui existem algumas outras moedas. Eu vou destacar o nicho de segunda camada do Bitcoin, tá? Que, por exemplo, é a Core. Core é um protocolo de segunda camada do Bitcoin. E aí você vai me perguntar, Tasso, o que é uma segunda camada? Lembre-se que Ethereum, Bitcoin, Solana, Tom são a primeira camada. Pensa que a segunda camada é uma camada secundária, é uma camada abaixo da primeira camada. Ela serve para quê? Ela é uma camada de apoio. Então pensa que o Ethereum, o Bitcoin, eles são protocolos bem descentralizados. Isso os torna pesado. Então, as segundas camadas são computadores em paralelo que processam as informações, né, atrelados à blockchain principal, e eles processam a informação em paralelo, depois eles envelopam e acoplam na blockchain principal. Então, surge ao longo do tempo a demanda por segundas camadas. Então, hoje, o Ethereum tem projetos de segunda camada, como a Mantle, como a Arbitrum, como a OP. O Bitcoin, pensa, o Bitcoin tem muitos mineradores, pessoas trabalhando. A sua rede ela é bem descentralizada. Por ser descentralizada, ela é bem morosa. Então pensa que existem trilhões de dólares dentro do Bitcoin que ficam parados. Porque pelo seu computador, né, pela sua blockchain ser grande, pesada, ele não consegue ter aplicações, ter dApps. Então surgem a segunda camada para criar, né, aplicativos em paralelo para depois poder acoplar na blockchain do Bitcoin. As segundas camadas eu destaco bastante porque pensa que hoje o Bitcoin tem, sei lá, 2 trilhões de dólares parados nele. E esse dinheiro não tem aplicativos que rentabilizem o seu Bitcoin, que você consiga dar o seu Bitcoin de garantia para pegar crédito para fazer mais dinheiro. Isso ainda existe, mas pouco, porque a gente está vendo acontecer nesse momento. Então, protocolos como a Core, que são segunda camada do Bitcoin, aqui eu posso filtrar também, ó, Bitcoin Sidechains, né, que são segundas camadas. A Core, a Stacks, a Merlin, e tem outras aqui também. Elas são projetos, tá, em paralelo, que são projetos de segunda camada. Então eu destaco a Core, eu destaco a Stacks e também a Merlin. Tenho todas essas daí. Existem outras clássicas, por exemplo, eu disse da segunda camada do Ethereum, né, que por exemplo seria a Mantle. A Mantle é um protocolo de segunda camada do Ethereum que eu gosto bastante. Aqui, ó, segunda camada, Layer 2. Então aqui, ó, tem a Mantle, tem a Matic, tem a Arbitrum, tem a OP, tem essa IMX, tem a Movement, tem várias, tá? Então esses protocolos são protocolos que vêm crescendo. Aqui, tá, por exemplo, do Ethereum, eu destacaria a Mantle, a Arbitrum e a OP. Existem outras, né? A Polygon também ela é bem relevante, mas enfim, zk-Sync não é a segunda camada do Ethereum, né? Enfim. Então aqui às vezes você pode até, naturalmente, né, até você entender e não vai entender muito. Então tem que ir se habituando e naturalmente é questão de tempo para você se habituar a como entender o que é um projeto, você vai ter que estudar, mas enfim. Um outro nicho que eu acho bastante interessante é o nicho de AI, tá? Então surge, né, nesse ciclo o nicho de inteligência artificial. E esse nicho de inteligência artificial, para mim, ele é muito importante, porque é um dos setores e é um dos assuntos mais falados do mundo nesse momento. Inclusive o Trump disse que, né, a inteligência artificial, os Estados Unidos, né, vai botar 3 trilhões de dólares? Não, foram 500, não, mentira. O Trump disse que ele anunciou um pacote de 500 bilhões de dólares para IA. E aí tem o nicho de IA dentro do mercado cripto, né? Virtuals, tá? Eu destaco como sendo um protocolo para você ter no seu radar. Outro eu destacaria como sendo o AI 16Z, né? AI 16Z. Todos esses protocolos são protocolos de AI, e eles são protocolos de infraestrutura. Naturalmente, não estou falando para você comprar esses protocolos agora, porque você pode estar vendo esse vídeo e o preço pode estar lá num patamar não interessante. Mas você ainda não sabe isso, você ainda não sabe tomar essa decisão, você ainda não sabe ler o preço. E é por isso que eu sempre destaco que
aprender sobre análise gráfica é essencial no mundo cripto. E esse é o carro-chefe da Financial Move. Né? Naturalmente, né, você tem que entender no que você está investindo, e você entendendo a classe de ativos, eu acabei fazendo esse módulo grande, né? Então eu quis passar toda essa visão, quis passar toda a visão 360 do que está acontecendo no mercado e quais são os principais setores. Então, depois eu vou criar uma aula sobre como você vai comparar uma cripto com outra, sobre como você vai olhar o valuation, olhar quanto que vale. Enfim, vamos, né, sempre construindo aí. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha começado a entender um pouco mais sobre esse mercado.